Graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui reunidos num só propósito, que o nosso propósito é Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus. Se você ainda não me conhece, eu sou a missionária Eliana Santos, tem um canal esperando por você, com mais de 300 ministrações, todas dadas por Deus. E é muito importante que você participe, que você se inscreva no meu canal, que você peça para alguém, algum familiar se inscrever no meu canal, em nome de Jesus, amém? Seja muito bem-vindo, você ateu, católico, você que ama a palavra de Deus, espírita, você ser humano, cristão, evangélico, o que você se considera ser, eu peço a você que fique aí do outro lado, vamos juntos, né? Falar do amor de Deus, da palavra de Deus. Deus tem algo extraordinário para nós, amém? Eu creio que chega um momento da nossa vida que nós pensamos assim, meu Pai, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo, né? Será que Deus, né, vai fazer ou não vai fazer, né? Eu tomo aqui em nome de Jesus para saber o que Deus vai falar. Boa noite, a paz do Senhor para minha amiga Fernanda lá de Recife, estava com saudade de você, viu? Te ver por aqui, vejo que você já está visitando aí algumas coisas, que bom, viu? Estou muito feliz, Deus abençoe você, sua história, você faz parte do meu projeto, da minha vida, né? Tá lá do outro lado, mas tá sempre me dando força aqui, amém? Que bom tê-la aqui nessa noite novamente, em nome de Jesus, amém? Então, que você possa compartilhar aí esse link no grupo do WhatsApp, possa já aí colocar um monte de coraçãozinho para que o Facebook convide mais pessoas para estar conosco nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Quero dar boa noite para o meu amigo Rogério, Deus abençoe, em nome de Jesus, bastante coisa boa. Espero que você tenha curtido bastante a praia. É bom dar uma distraída, gente, como é bom, a gente volta renovado em nome de Jesus, amém? Que bom, amém? Então vamos orar, hoje Deus tem uma palavra muito importante para nós, tenha certeza que Deus ele vai mudar a tua história e a gente vai saber uma história da Bíblia que tentaram parar ele, tentaram falar para ele que não ia dar certo, tentaram fazer com que as coisas não funcionassem para a vida dele. Mas ele insistiu, ele persistiu e Deus respondeu ele. Então é sobre isso, não é sobre ficar questionando a história difícil que nós estamos vivendo, o problema, quem está do nosso lado, quem não está, quem concorda ou quem não concorda, né? Porque às vezes a pessoa não sabe lidar com isso, né? Ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Não, não é sobre isso, né? É sobre você entender e você busca Deus. Ai, mas eu não sei orar, eu faço assim, busca Deus em nome de Jesus, porque Deus, ele vai trazer para você a resposta para o teu coração. E muitas das vezes também o que Deus fala no nosso coração, às vezes não está no coração do nosso marido, do nosso namorado, ou da nossa esposa. Às vezes que Deus fala no nosso coração é só para o nosso coração. Então nós temos que crer sobre isso, nós temos que adorar, amém? Prepara teu coração que hoje vai ser forte, amém? Em nome de Jesus, como de costume, se você precisa de oração, você vai colocar aí nos comentários, preciso de oração para família, que coloca saúde, trabalho, né? Estamos orando pelo irmão do Elias, que está doente, estamos orando também pela família da doutora Flora, né? Estamos orando também pela Irma, graças a Deus ela está bem, em nome de Jesus, estou muito feliz pelo que Deus tem feito ali na saúde dela, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos apresentar tudo a Deus, porque é Ele que tem o controle de tudo, amém? Nosso papel é permanecer, nosso papel é adorar, nosso papel é crer, é mudar o nosso padrão de pensamento e dizer, Senhor, em nome de Jesus vai acontecer. Senhor, eu tenho feito a minha parte, eu tenho orado, eu tenho trabalhado e eu tenho certeza, Senhor, em nome de Jesus vai acontecer. Senhor, esse trabalho é teu, essa live é tua, esse canal é teu, toma teu lugar, Senhor. Espírito Santo, vem, toma teu lugar, repreende todo o mal, toda seta, todo inimigo que se levantar contra nós nessa noite, seja repreendido em nome de Jesus. Pai, a semana está apenas começando, o Senhor pode vir, aleluia, Espírito Santo,
trabalha no nosso coração, trabalha no nosso caráter, dê uma semana de virada de chave, virada de jogo, muda toda a geografia. Senhor, em nome de Jesus, Tu és Deus, para Ti nada lhe é impossível. Lucas 1:37. Pai, nos abençoa nessa noite, abençoa cada um que está aí ao vivo, Pai, aquele que vai assistir posteriormente, e traz para nós, Pai, em nome de Jesus, a revelação da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus aí, um amém, dizer, opa, Jesus maravilhoso. Estou muito feliz com Jesus, porque Deus é bom, né? Às vezes a gente tem mania de ficar nervoso antes, meu pai, a gente fica nervoso, nervosa, porque as coisas não saem exatamente como a gente quer, e depois a gente passa a entender que Deus sempre tem um plano melhor do que o nosso, amém? A palavra de Deus hoje, ela está no livro do Lucas, né, capítulo 18, é 18? É, 18. Capítulo 18, né? A gente vai ler só alguns versículos do 35 em diante. Eu quero que você, em nome de Jesus, preste bastante atenção naquilo que Deus, aleluia, vai falar conosco. Eu estava passando um tempo à tarde estudando e Deus estava falando fortemente ao meu coração sobre perseverança. E muitas das vezes nós fala de perseverança, parece que é místico. Não, é perseverança na fé. É perseverança no teu joelho, na tua adoração. Muitas das vezes você tem tentado várias vezes e parece que o problema não acaba, parece que sobre tudo funciona, mas nessa área parece que as coisas não funcionam muito bem. E é sobre isso que nós vamos falar. Não deixa ninguém calar o seu sonho. Não deixa ninguém calar a sua vontade de realizar. E uma coisa é certa, se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Se fosse fácil, aleluia, todo mundo faria. Mas não é. Às vezes Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus escolheu você para que você lute, para que você, em nome de Jesus, faça a diferença na tua casa, na sua família, no teu trabalho. Deixa que as pessoas falem. Continue crendo. É muito triste quando a gente vê pessoas parando na metade do caminho, porque um falou, porque o outro falou. Não. Nós temos que falar com Deus sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos anseios, sobre aquilo que nós desejamos para nós. Muita gente aborta, porque quando chega novembro é porque o ano já acabou. Aí vira o ano é porque vem depois do carnaval. Agora porque nós temos uma agenda muito apertada, Copa do Mundo, Páscoa, Dia das Mães, Copa do Mundo, tudo muito em cima, né, uma coisa da outra. E aí as pessoas falam, mas não dá para fazer nada. Mas você precisa lutar, você precisa pedir a Deus a direção, ir lá, meter o pé e fazer, amém? Em nome de Jesus. Vamos ver que esse cego de Jericó, o que Deus, aleluia, né? A Bíblia diz que ele era um cego mendigo. Imagina ser cego, ainda mendigo. Então vamos imaginar aí que a coisa é bem difícil para ele, era bem difícil. E está escrito assim na palavra: e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, ele sabia que Jesus ia passar por ali. Estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele não podia ver, então ele escutou e perguntou o que era aquilo, né? E disseram, né, Jesus, o Nazareno, passava. Então ele clamou e disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse, mas que ele clamava e ainda que ele se calasse, mas ele clamava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxesse. Chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? Ele te disse: Senhor, é que eu te veja. E Jesus lhe disse: recupera a visão, e a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Primeiro eu quero que você pense nessa noite uma coisa muito lógica, que é sobre a impossibilidade desse cego. Ele já era cego e era mendigo. Você imagina que já é difícil, né?
Eu vivo dando comida aqui agora na Coab para os moradores de rua, porque às vezes sobra. E de ver a gente jogar no lixo, a gente dá para quem possa comer, limpinho, tudo certinho. E aí eu fico imaginando a condição de rua daquela pessoa, né? Esse dia eu levei macarrão, tinha sobrado pizza do meu vizinho. Eu falei, não, me dá, né? Que eu vou esquentar e na airfry e vou doar. Então eu fico pensando que, assim, é uma impossibilidade muito grande já a pessoa ser mendigo. Por quê? Porque ela dorme na rua, porque ela não tem hora para comer, ela come se as pessoas vão dar alguma coisa para ela passa o dia na expectativa para saber se ela vai dormir, se ela vai comer, o que é que vai acontecer com ela, né? Então, assim, ela não tem muita projeção, né, do seu dia e da sua semana. Você não, eu não. A gente acorda, a gente sabe que vai tomar um café, a gente sabe o que a gente vai fazer ali mais ou menos, vai trabalhar, vai cuidar das coisas, né? Vai cuidar do projeto, vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Então a gente sabe mais ou menos. Ele não. Ele tem que ficar mendigando o tempo todo para que ele possa comer e sobreviver numa situação de rua. Mas, relatando sobre o cego que eu dei, o mendigo que eu dei a comida, ele enxergava. E quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele era mendigo e que ele era cego. Então são duas coisas assim que tira toda a possibilidade, né, de essa pessoa vencer, de essa pessoa ter uma vida normal, de essa pessoa sonhar, de essa pessoa casar, de essa pessoa ter uma família. Olhando aos olhos humanos, toda essa condição é muito difícil para essa pessoa, porque ela vive mendigando. Só que esse cego de Jericó, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus libertava. E muitas pessoas estão completamente enganadas com as coisas de Jesus, porque elas acham que não precisa fazer esforço nenhum. Elas acham que não precisam ir à casa de Deus, elas acham que não precisa separar um tempo para ir, porque Deus é para todo mundo, né? Afinal de contas, foi Deus que criou o mundo, que criou o céu, criou a terra. Não é verdade, não é verdade. Nós precisamos entender sobre algumas batalhas espirituais que nós passamos no nosso dia a dia, porque tem dia que a gente não acorda bem, e vai ter dia que a gente vai precisar olhar para o céu e falar, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor me ajude nessa questão, eu preciso que o Senhor me ajude nessa situação, em nome de Jesus. Então que você possa, em nome de Jesus, amém, entender sobre a sua perseverança na fé e não olhar os maus exemplos, porque muitas das vezes nós olhamos mais os maus exemplos do que os bons exemplos. Mas eu olho para essa palavra, eu alegro o meu coração, já ministrei ela outras vezes, mas hoje, aleluia, o Espírito Santo, ele quer trazer uma outra vertente para nós. E nessa vertente, ele quer ensinar nós que nem tudo depende de Deus. Muitas das coisas depende de nós mesmos, depende da nossa perseverança na fé, depende que, assim, ter uma fé inabalável, criasse uma dependência de Deus para que o nosso milagre realmente chegue na nossa vida e na nossa família. Porque às vezes não é só nós que estamos precisando. Às vezes nós precisamos lutar por nós e por nossa família, né? Porque a nossa família está precisando de uma solução, nossa família está precisando de uma providência financeira, nossa família está precisando de libertação, que alguém seja liberto hoje, que esse negócio de tigrinho aí, tem muita família se afundando, que se liberta do tigrinho, que se liberta do jogo, que ensina a ser mais tolerante dentro de casa. Então, são tantas coisas que nós precisamos aprender e com isso crescer, e com isso ter essa dependência de Deus, aprender, ter maturidade, né? Para depender de Deus, porque muitas das vezes nós queremos resolver a nossa vida, mas não queremos depender de Deus. Não queremos ter responsabilidade, porque a partir do momento que você decide, que você toma uma decisão, que você se batiza, que você, né, desce as águas, você tem que ter responsabilidade com aquilo que você escolheu. E você escolheu estar com Cristo, então você precisa continuar
orando, mas minha vida tá de ponta cabeça, mas eu tô devendo, mas tá acontecendo tanta coisa, parece que na minha vida sentimental não dá certo, na minha vida financeira. Não é sobre uma barganha com Deus. É sobre você criar uma dependência de Deus, como esse cego de Jericó, e uma fé inabalável. Porque quando a gente olha e lê para a palavra de Deus, e ele ainda pergunta, porque ele não pode ver o que está acontecendo, diz, Jesus de Nazaré estava passando, né? E ele começa a gritar, no versículo 38, né? Jesus, o Nazareno, passava, então ele clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quem estava acompanhando Jesus o repreendeu, pediu para que ele se calasse. Quantos sonhos, quantas vontades nós compartilhamos com as pessoas erradas, ou até com as pessoas certas aos nossos olhos, mas essa pessoa não está preparada para ter essa fé e repreende nós, desmotiva a gente, para que nós venhamos continuar lutando pelos nossos sonhos, pelas nossas vontades, né? Então, aqui traz lições para nós assim, demasiadamente, uma lição que nós temos que entender. E muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós queremos que a outra pessoa tenha a mesma característica da nossa fé e a outra pessoa não vai ter. Porque cada um tem um olho, uma vertente para olhar. E você precisa buscar em Cristo, olhando para essa palavra, uma fé inabalável. Você precisa crer que no tempo que Jesus passava aqui, ele curava sim. Missionária, mas eu tô com 10 tumores, não importa. Deus cura, Deus faz. Eu não sei o que eu tava fazendo essa semana, né? E essa semana é uma semana que tem batismo na minha igreja, né? E eu amo, gente, eu amo trabalhar, né? Eu levanto 5h30 da manhã, né? Para poder chegar na igreja antes das 7, para poder a gente já se reunir, trabalhar, porque são dezenas, milhares de pessoas. E as pessoas já me olham na igreja e já perguntam para mim, Liana, você vem sábado, você vai trabalhar sábado, você se inscreveu? Eu vou, lógico que eu vou. Por quê? Porque as pessoas sabem quem é de Deus e quem não é. Você não precisa ficar abrindo a boca. E quando nós estamos na ativa, quando nós servimos uns aos outros, nós encontramos Deus. Veja a tua parte de servir, veja a tua parte de caridade. Ame as pessoas que estão ao teu redor com atitude. Ame as pessoas com afeto, com amor. Não repreenda sonho da outra pessoa. E mesmo que essa pessoa esteja muito fora da realidade, você deve sentar, conversar, aconselhar, mas nunca repreende. Eu vejo esse povo, andava com Jesus, mas não tinha visão de águia, não tinha visão de uma fé inabalável, de uma fé incondicional, pois esse cara que era mendigo, né? Eu fico imaginando, eu sou muito limpinha, né, muito chatinha, né, glória a Deus, né, que hoje eu pude tomar um banho, eu glorifico muito a Deus que hoje eu pude comer e tive um dia muito corrido, mas glória a Deus por isso. Aí eu fico imaginando a pessoa dormir na rua 1 dia, 2 dias, e depender de um outro para comer, e aí eu fico pensando sobre isso. Então quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que aqui há uma impossibilidade muito grande aos olhos humanos. Há uma coisa que seria impossível de acontecer. Mas esse homem, que era um coitado, né? Vivia na beira do caminho, na estrada. Quem sabe você está patinando tanto tempo? Quem sabe você está lutando tanto tempo para que a sua vida mude, para que as coisas voltem a funcionar, para que você ache harmonia dentro da tua casa, na sua família, no teu trabalho, e você não tem conseguido isso. E nesse caminho dolorido, nesse caminho de desastre, nesse caminho que, sabe, eu preciso de uma solução que venha do céu, eu quero dizer algo para você em nome de Jesus: persevere na fé. Clame para Jesus. Muitos ainda acreditam que eu vou acender uma vela, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu preciso de Bíblia. Você não precisa de nada, porque o próprio Deus fez o céu e a terra em 7 dias, amém? No 7º ele descansou, mas tudo ele criou. E eu sempre falo que há 2 vertentes muito assim milagrosas para você entender qual que é o milagre, né?
É quando você anda de avião, que você vê que, foi o homem que fez a nave, a aeronave. Foi sim. Mas quando você tá lá em cima, que você vê aquela dimensão, que você vê tudo aquilo, você fala, meu Deus do céu. Só pode ter sido Deus, porque o homem pode ter feito o avião. Mas e as nuvens? Quem fez? Aleluia. Qual é a química? Qual que é? Não tem a ciência, não tem ciência para aquilo, né? E outra coisa muito importante é toda vez que eu vou à praia, né? Aí eu vejo que eu vou à praia e aí tem as ondas, né? E aí ali tem um limite, que a onda desfaz e ela tem um limite ali. E ela não passa dali. Quando vem tsunami, alguma coisa, ela pode até ultrapassar, a maré subir, pode até aumentar, mas há um limite para aquele, sei lá, que a gente pode chamar, aquela dimensão de água para ali, porque é um limite que Deus coloca na nossa vida para sofrer. Há um limite que Deus coloca, mas você precisa perseverar. Você precisa parar de ser uma pessoa imediatista. Você precisa parar de ser uma pessoa que muito reclama e busca pouco. Reclama demais, mas não vai à casa do Senhor. Reclama demais, mas não consegue dar um copo de água para alguém que precisa. Reclama demais, mas o teu marido te pede um copo d'água e você já reclama porque você tem que levantar. Sabe, a sua esposa te pede para você comprar um chocolate e você cria impossibilidades. Porque para você aquilo ali é um sacrifício. Então, sabe, eu gosto muito, né, da palavra de Deus. E a palavra de Deus traz tanto ensinamento para nós. Então, quando nós olhamos para esse homem totalmente sem possibilidade nenhuma humana, né? E ele só tinha a voz dele. Ele só tinha a voz para gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu quero dizer para você que muitas das vezes você tem olhos, você tem voz, você tem ouvido, você tem saúde e você não clama. Você não busca. Você acha que as pessoas têm que fazer para você. Você quer ficar na dependência emocional dos outros. Você quer olhar para os outros, né? Hoje eu estava comentando sobre uma questão, né? Que a minha colega tá muito no hospital porque o marido dela tá doente e eu me preocupo, não adianta com as pessoas, né? É meu isso, né? E eu disse, poxa, ela entra de manhã, sabe? A pessoa falou, eu falei, não, tem que fazer. Porque se fosse o meu marido, eu ficaria de manhã até a noite no hospital. A minha mãe vê, mas a sua mãe não foi uma boa mãe, não interessa. Deus manda honrar pai e mãe, não manda honrar pai e mãe bom. Ele manda honrar pai e mãe. E quando precisou cuidar da minha mãe, eu cuidei até o último, né? Até quando eu precisou, nossa. Então, assim, a gente tem que tentar olhar para a palavra de Deus e falar, gente, não é questão de perfeição, mas que nós venhamos seguir os exemplos que Jesus nos deixou para nós. E eu fico vendo que quando essas pessoas repreendiam esse cego, ele continuou lutando, ele continuou, aleluia, nabraçu, canaçu e nabrahas. Ele continuou tendo uma fé inabalável, né? E a Bíblia nos diz para nós, em nome de Jesus, então parando, né? Mandou que lhe trouxesse, até que Jesus perguntou e trouxe ele. E não se engane, porque a primeira coisa que Jesus faz é Jesus poderia chegar, né? Diante dele, colocar a mão e falar, se enxerga, vai embora, porque Jesus sabia que ele não enxergava. Mas Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E muitas das vezes nós estamos surdos para as vontades de Deus, porque o nosso ego está tão inchado, nós estamos tão cheios de si, tão cheios de razão, tão cheio de alguma coisa que a gente pensa, que a gente acha, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E nós precisamos ouvir. E muitas das vezes a voz de Deus pode estar através da sua mãe, pode estar através do seu pai, pode estar através do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu namorado, pode estar através de alguém. Olha, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, aleluia, te ajude nesse dia. E que você abra os teus ouvidos para ouvir exatamente o que você precisa e não o que você quer, né? O que você precisa. E aí o cego responde, né? Que eu veja. Então vamos lá, vamos fazer um raciocínio rápido até o versículo 41. A impossibilidade aqui era algo real, era algo resistente, mendigo,
Ai, peraí, eu tô numa situação totalmente difícil. Então eu não vou lutar não, porque já me derrotou já. Essa situação aqui já decretei a minha derrota. Não, esse homem ele começa a entender que ele precisava estar ali na beira do caminho e que ele ouviu falar, né, quando você estuda, ele ouviu falar que Jesus iria passar ali por Jericó. Então, peraí, existem coisas que mesmo estando demasiadamente difícil, demasiadamente assim, horrível, nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos recuperar nosso relacionamento, a nossa fase, nós precisamos pedir para Deus que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Ai, que Deus venha dar uma saúde para nós. A gente precisa crer que Deus tem o poder de nos curar da dor da nossa alma, porque quando a gente fala da cura, da enfermidade fisiológica, né, a gente pode falar do quê? De um câncer, de uma diabetes, uma AIDS, uma hipertensão, mas eu creio que ainda é mais difícil trabalhar a dor da alma, a dor emocional, mas Jesus pode te curar nessa noite. Jesus pode curar nesse dia que você estiver assistindo. Então você tem que olhar hoje para a palavra como uma bússola para a sua vida. Não existe impossível para Deus. Não existe impossibilidade para Deus, mas você precisa lutar. Então você precisa lutar, lute para você viver o poder de Deus sobre a sua vida. Para que você conte a sua história dizendo, olha, foi Deus que fez na minha vida. Para que você pare de contar a história dos outros. Saia do banquinho de vítima. Saia do vitimismo, sabe? É hora de levantar e ir à luta e fazer alguma coisa. Começar as coisas e terminar, porque muitos começam e não terminam. Às vezes pode acabar numa live dessa aqui e falar, olha, eu vou fazer tal coisa, tal. Passou uma semana, a pessoa já não faz mais. Você precisa perseverar em nome de Jesus, amém? Então a gente olha o mendigo totalmente assim, desacreditado. E quando ele resolve acreditar, repreendem ele para parar. Olha, quantas pessoas vão dizer para você que não dá e você precisa levantar a tua cabeça agora em nome de Jesus, aleluia. Você precisa continuar lutando, você precisa continuar acreditando. Ninguém precisa saber da sua fé, mas acorde, adore a Deus. Muitas das vezes ficar ouvindo desgraça o dia inteiro, jornal o dia inteiro, isso vai te minar a sua fé. Isso vai diminuir. Coloca um filme legal, uma música legal, um louvor que você possa adorar. Começa a usar as armas que você tem, porque ele era cego e mendigo. E ele só tinha a voz e o ouvido para lutar. E ele lutou muito, canabra suia, na raça, na barras. E nós vamos lutar. E nós vamos ter resposta de Deus. E o nome de Deus vai ser glorificado. E a glória da segunda casa, você pode dar glória? A glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Jesus traz à existência aquilo que não existe. Aleluia, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz para nós, já caminhando para o final, e Jesus lhe disse, recupera a visão e a tua fé te salvou. Oh, glória a Deus. Quando eu olho isso e leio, eu fico vendo quantas coisas para acontecer na minha e na sua vida. É responsabilidade nossa. É nós que devemos perseverar em nome de Jesus. E eu estava pensando... E eu comecei a falar, não terminei, eu vou concluir agora. E aí eu tava fazendo as contas, eu falei, nossa, são 9 anos já de vida missionária, 9 anos. Aí depois eu fui pra lá, fui pra cá, o Espírito Santo soprou no meu ouvido, eu falei, não é 9, é 10. Vamos fazer 10 anos de vida missionária, 10 anos de dependência de Deus. Perrengue eu passo igual todo mundo, né? Mas eu quero dizer pra você que Jesus faz com excelência, amém? Jesus, ele tem cuidado de cada etapa da nossa vida. Cada etapa, em nome de Jesus. Então que você aprenda a crer, que você aprenda a louvar. O que era impossível se tornou natural. E é sobre isso que eu quero te falar. Tua fé vai te salvar. Tua fé vai te tirar do anonimato, né? Lute com aquilo que você tem do seu lado. Às vezes uma pessoa muito crítica, uma pessoa que não tem um espírito do amor, jamais vai entender aquilo que vai dentro do teu coração. E muitas das vezes você precisa, aleluia, conversar só com Deus. Amém, em nome de Jesus.
E a Bíblia diz para nós que logo viu, seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Eu creio piamente que Jesus pode mudar a nossa história, que Jesus, enquanto nós estamos aqui, sentado na presença dele, que ele já está mudando a nossa história, que ele já está, aleluia, na casa, fazendo algo diferente na nossa história, em nome de Jesus, amém? Eu queria pedir para você que não se inscreveu ainda no meu canal, corre lá, se inscreve no meu canal, Esperança de Crescer SP, e vamos juntos gerar esperança para quem realmente precisa, amém? Eu vou deixar um vídeo para os meus seguidores, né, que é Dia das Mães, eu tô fazendo um evento de esperança para as mães da favela, porém a agenda tá muito apertada, porque nós estamos nesse tumulto de datas comemorativas, né, mas até final da semana que vem, no início da semana, eu vou passar uma data para vocês, tá bom? É um evento mais básico, mas dá um trabalho em tanto, tá? Então você fique ligado no meu Instagram, Esperança de Crescer, que vai ter um vídeo lá te avisando sobre o projeto, sobre o que nós vamos fazer em nome de Jesus, amém? Já estamos chegando no final da nossa live, tenha certeza, aleluia, que você vai contar o seu testemunho, que Jesus vai trazer, aleluia, a sua vida, aleluia, em evidência, através de milagre, através de uma nova história que Ele está construindo para você e para sua casa, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial, né? Por esse momento que nós estamos aqui juntinhos, né? Adorando ao Senhor, né? Não é sobre mim, não é sobre você estar aí olhando para minha cara. É sobre você tirar esse tempo para dizer, olha, eu estou adorando a Deus, eu quero crescer na graça. Eu quero evoluir na graça, né? Eu quero que o Senhor me dê um caminho. Eu quero que o Senhor me ensine a errar menos. Eu quero ter uma vida diferente. É isso que eu quero. Então, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor dê uma semana maravilhosa para você e para sua família. E que você encha o teu coração de esperança. Vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Vamos pedir para Deus para que Ele traga para nós ainda mais respostas, tá bom? Quarta-feira ao vivo no meu direto do meu canal Esperança de Crescer SP, tá bom? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho, obrigado. Senhor, obrigado por esse momento tão especial. Obrigado pela tua presença, pela vida do Rogério, da Fernanda e todos os outros, Pai, que estão assistindo agora, que vão assistir posteriormente. Senhor, eu te peço, Senhor, vem. Faz o teu milagre, faz aquilo que é necessário, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos cobre com teu sangue, livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos abençoe poderosamente nessa semana, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que a paz, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Se Jesus não voltar, semana que vem nós vamos estar aqui para falar do amor de Deus, tá bom? Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu amor, amém? Lembrando que em breve eu vou estar participando do meu primeiro podcast, né? Fui convidada, então se você quiser ofertar, você oferte, porque é lá do outro lado do planeta, né? E a gente precisa se locomover, tá bom? Fora as outras coisas, amém? Então você pode aí estar nos ajudando em nome de Jesus, tá? Ó, beijo no teu coração e até a semana que vem.